Boa noite, Elias Neto. Olá, boa noite. Tudo bem com você? Prazer estar aqui nesta quarta-feira, sempre especial, porque temos uma participação do Dr. Marcelo Sandrin. E hoje, o tema de hoje, muito importante, sempre muito importante, né? Se você é daquelas pessoas que qualquer coisa vai lá naquela farmacinha que tem em casa e já faz o automedicamento, tem uma dorzinha, já vai lá e toma um remédio, toma outro remédio, porque alguém falou que aquele ou outro medicamento seria bom para aquilo que você está sentindo. Olha, isso pode ser um problema, pode ser não, é um problema sério, viu? A pessoa pode ter aí um acidente medicamentoso e aí a situação se complica. Mas, por isso, o Marcelo Sandrin traz aqui as informações sobre essa prática que não é nada importante, viu? Ele vai mostrar os perigos para você. Fala aí, Marcelo. Estamos de volta, amigos e amigas, aqui do nossa Cidade Verde, no programa de Elias Neto. Estamos aqui para trazer as dicas de saúde do Dr. Marcelo Sandrin. E é um prazer imenso estar com todos, né? E hoje falaremos de um assunto que eu gosto sempre de tocar e repetir, que é a automedicação. A facilidade que temos hoje, né, na obtenção de medicações, tanto a nível farmacêutico, apesar, por exemplo, dos antibióticos hoje necessitarem de uma receita especial assinada por médico e que tem dupla via. Apesar das medicações mais potentes, aquelas que são tarja negra, necessitarem, né, de um chequinho, como diz o outro, né, uma receita especial azul que é retida, que tem uma série de coisas. Apesar dos derivados, né, mais fortes de medicações de controle especial, os derivados anfetamínicos, morfínicos, eventualmente necessitarem de receituário amarelo, de controle mais específico ainda, nós vemos no Brasil uma promiscuidade, me perdoe o termo, e um abuso de medicações que chega a ser doloroso para quem tem consciência. Hoje, eu brinco, entre aspas, mas é uma brincadeira séria e me perdoem falar assim, né, com um amplo público, mas é para vocês verem a importância da coisa. Nós não temos mais pessoas virgens de medicação quando chegam ao consultório. É muito raro uma pessoa chegar porque teve X, uma queixa, e não tenha tomado alguma coisa. Muitas das vezes o que tomou não tem nada de propriedade e atrapalha até o nosso bom diagnóstico. No caso de infecções, por exemplo, de garganta, de tosse, de dor de cabeça, é demais. O uso indiscriminado de antibióticos no Brasil, errados, por exemplo, tem remédios da mesma linha antibióticos que são bons para infecções, são irmãos, do trato urinário. São bons, podem ser usados em problemas respiratórios, mas tem um irmão que quase tem o mesmo nome dele, que é específico para trato respiratório. Pode agir na urina, mas não é o indicado para a urina. E a pessoa pega, e pior do que isso, o remédio tem que ser tomado 3 vezes ao dia, ela toma 2 vezes ao dia. O remédio tem que ser tomado 1 vez ao dia, ela toma 4 vezes ao dia. E ela faz o seguinte, tomou, melhorou, ela para. Por quê? Porque ela pegou com o vizinho o remédio. O antibiótico, então, é uma barbaridade. Isso leva à resistência bacteriana e já temos bactérias na face da Terra que não respondem a antibióticos nenhum comercial. Só antibióticos que estão em pesquisa, estão sendo guardados para uma epidemia, para alguma coisa, e sendo testados em termos de não causar mal maior do que matar as bactérias que estão no seu organismo. Então criou-se agora aquele negócio, você toma 2, 3 antibióticos para tratar um problema. Isso também é inadequado. Agora, o abuso é tão grande que agora a gente está vendo que para qualquer dor, as pessoas estão tomando, sabe o quê? Derivados de morfina. Remédios que são remédios poderosos. Vou falar uns nomes aqui, não que eles não sejam bons, são excelentes. Tramadol, Trandor. É assim, toma na veia, toma comprimidos, para qualquer dorzinha. Lembre-se, tudo tem a sua indicação e seu momento. E drogas que causam adição, porque essas medicações, a cada vez você acaba gostando mais dela. Tira a dor com rapidez e você ainda fica meio, né, assim, mais pronto para dormir, vamos dizer assim. Tomemos cuidado.
Nós não podemos tomar medicações sem orientação médica. Não estou aqui defendendo nada, eu estou defendendo a ética e a saúde das pessoas. Não há por que você não procurar serviço médico. Lógico, ninguém vai às 2 horas da manhã, né? Caiu um dente, expôs, quebrou uma prótese, um bruxismo fez quebrar, ele sentiu dor, está exposta, né? Não tinha visto que tinha feito, né? A agressão já estava chegando na raiz, aquela dor lancinante. Ninguém vai passar, né, de 3 às 8 horas da manhã esperando ir num dentista. Às vezes pode ir ao pronto, mas lembre-se, tem PA para isso. Você vai tomar remédio. Você pode tomar uma dipirona, pode tomar um Tilenol, né, mas você não pode abusar. Você vai procurar serviço, né, o especializado dentário. Assim é em todas as horas. Uma cólica com uma diarreia, você pode tentar tomar uma medicação e tomar o quê? Um bom, tá entendendo? Hidratante. Mas você vai procurar serviço médico. Nós estamos vendo uma epidemia de automedicação e de uso de medicações inapropriadas, quando não contraindicadas. Informe-se com o seu médico de confiança. Converse sobre o assunto com seus familiares. E tome cuidado. Aquele remédio foi dado com todo carinho pela vizinha, pode não ser aquele que você está precisando. Todo cuidado é pouco. Mas mesmo assim, muito obrigado, vizinha. Muitíssimo obrigado, Marcelo, pela sua participação, bastante esclarecedor nessa questão aí. Muito obrigado e a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com uma super entrevista aqui no Boa Noite, Elias Neto, na TV Cidade Verde. Até já! Olá, e nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde, sempre mandando aquele grande abraço. Eu vou mandar um abraço, sabe, para quem? Para a dona Beatriz, lá do bairro Araés. Eu estive com ela anteontem no supermercado. Eu não conhecia a dona Beatriz, apesar de ter sido vizinho dela por muito tempo, mas uma moradora tradicional do Araés. E a gente se encontrou, ela disse: olha, eu estou adorando o seu programa, tá lindo o seu programa lá na TV Cidade Verde. Ô, dona Beatriz, muito obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. Um grande abraço para a senhora e para toda a sua família. Eu também quero abraçar aqueles que nos acompanham em todo o estado de Mato Grosso por meio das nossas emissoras, no YouTube e também no Facebook da TV Cidade Verde. Obrigado pela audiência. Então, vamos colocar já aí a imagem, a foto da nossa convidada de hoje, que tem uma trajetória que entrelaça com as paisagens e as narrativas do Centro-Oeste. A convidada de hoje é testemunha e cronista das transformações desta terra, o estado de Mato Grosso, natural de Corumbá, mas criada no Rio de Janeiro, onde se formou em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ela encontrou em Mato Grosso, primeiro em Cáceres e depois em Cuiabá, o palco para uma carreira sólida e relevante. Por isso a gente diz: boa noite, Marta Batista. Boa noite. Boa noite, Elias. Boa noite, tranquila. Boa noite. Pode ficar super tranquila, que é um bate-papo. Vamos conversar aqui, um olhando para o... Então tá ótimo. Olhos nos olhos. Ótimo, maravilha. Legal. Você se lembra onde você estava no dia 30 de 11 de 2024? Tem ideia? 30 de novembro de 2024? De 2024. Eu acho que era um acontecimento muito interessante na sua vida. Coloca aí a imagem. Me parece que tinha um jogo de futebol, né? Que arte. E aí, você estava assistindo esse jogo? Estava, com certeza. Eu só não me lembrava a data. Né? Esse é o do... Esse é o... É o Botafogo e Atlético Mineiro. Final da Libertadores. Opa, tá sabendo de tudo, final da Libertadores. Foi massa, foi massa. Né? E você é botafoguense de alma e coração? Sim, desde pequenininha. Sim, desde o Rio de Janeiro. Desde o Rio de Janeiro. O Botafogo sagrou-se campeão? Sim.
Sim, 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 com no ano certeza. passado, né? Não, e depois, logo depois, uma semana depois, ele se sagrou campeão, o campeão brasileiro, né? Sim. Depois de um jogo com São Paulo. E foi muito legal. Ninguém botava fé no Botafogo. Aliás, continuam não botando. Mas o Botafogo tá indo, né? Deu uma quebrada agora, porque saíram... O time foi muito, né? Tá um pouco desestruturado, né? Sim. Bom, você é realmente apaixonada pelo Sim, Botafogo sim. E a família toda? Como é que nasce isso aí? Não, na verdade é assim. Meu pai faleceu, meu pai era corumbaense. Meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos. Sim. Então ele... aí eu tinha várias irmãs mais velhas do que eu. E dentre essas irmãs que eram mais velhas, 2 se casaram quando eu era criança. E, por coincidência, os meus 2 cunhados eram botafoguenses. Ah, sim. Aí você E aí eu comecei a frequentar o Maracanã com eles. Aí era natural que eu seguisse o time deles, né? Exatamente. E aí depois eu fui crescendo, fiquei mais independente, já fui até em jogo com a torcida jovem do Botafogo, isso ainda no Rio de Janeiro. Sim. Aí assisti um jogo em 71 que foi, assim, traumatizante, porque o Botafogo perdeu o campeonato, assim, no último minuto. 91. E aí eu sofri... Não, 71. 71. Eu sofri tanto, que eu falei assim, cara, eu não quero mais sofrer tanto. Sim. Por causa de uma coisa que não depende de mim, né? Aí eu fiquei mais pianinho, né? Sim. Aí veio a vida, mudei para Mato Grosso, mas nunca deixei de torcer. Sim. E aí, para minha surpresa, o ano passado, o Botafogo ressurgiu das cinzas, né? Ressurge assim, E aí, né? estamos aí, né? Mas o torcedor do Botafogo, ele é muito parecido também com o torcedor do Flamengo e do Santos, né? Que são torcedores que, assim, que levam aí décadas e décadas, são esses os torcedores, né? Eu tenho um tio que tenho, né? Ele faleceu, mas ainda está aqui dentro com a gente, né? Do coração, né? Que ele torcia para o Santos. E eu observava que a torcida era essa fidelidade, né? Muito grande. É verdade. E é interessante porque aqui em Cuiabá, a única pessoa que eu conhecia que era torcedora do Botafogo era o Dr. Gabriel Novis Neves. Ainda é, né? Aí, sim. Aí, com o tempo, eu soube que a Sônia Zaramella é botafoguense. Zaramella, o Ronaldo Pacheco, o jornalista. Pachequinho. E aí, aconteceu de eu ir a um jogo, assistir um jogo, não esse do Atlético, eu acho que até assisti na torcida. Tem uma sede da torcida aqui, né? Tem. E aí encontrei outras pessoas que eu nem sabia, pessoas jovens, né? Tem um arquiteto, José Afonso Porto Carreiro. Aí o filho dele já é botafoguense. Geralmente é uma coisa que passa meio de pai para filho, né? É hereditário. É hereditário, né? E agora você está saindo do futebol, né? Você acaba de relançar um livro muito interessante, o livro que fala lá sobre Dona Estela. Isso. De Cáceres. Sim, né? sim. Por que você decidiu relançar esse livro 20 anos depois? Então, esse livro... É aquele que está ali? Isso, exatamente. Já vou te dar. Muito está obrigado. Aqui, esse aqui, bom. O livro. Obrigado, gente. Olha aqui, Depois eu vou autografar. Como é bonito, lindo Isso. o livro. Vem cá. Você, mas antes de relançar, você fez uma releitura dele, você trabalhou, ele tem... Alguma coisa de novo? De novo? Então, pelo edital, porque esse livro foi lançado agora, então isso que eu ficava triste, porque se alguém chegava para mim e falava, eu quero o livro da Dona Estela. Não tinha. Não tinha. Guapo, cacerense, ilustre, era uma dessas pessoas que estava na fila. Pedindo, Aí surgiu um edital da Secretaria, da CECEL, Secretaria de Esporte, Cultura, Esporte e Lazer, né, de Mato Grosso, exatamente para a reedição de livros esgotados. Parece que foi feito para mim. Aí eu fui lá, fiz todo o projeto, né, e fui contemplada. Tive a sorte de ser contemplada, nem todos foram.
obviamente, num Sim, edital desse, eles fazem muitas exigências Exato, e tal. Mas eu tive a sorte, fui contemplada, e aí o livro recebi um recurso e consegui reeditar o livro. Sim. Só que pelo edital é uma reedição, então eu não posso mudar. Entendi. Né? Tanto que a capa é exatamente a Exatamente a mesma, mesma. com a linda pintura da Almira Reuter. A cor, tudo isso, né? Tudo isso. Só que eu fiz um ofício lá para a CECEL, pedindo, porque importante dizer, esse recurso vem através da Lei Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, excelente. Exatamente. E aí eu pedi autorização para mudar algumas coisas que eram atualizações, né? Sim. Por exemplo, a minha foto. Eu não vou botar uma foto de 20 anos atrás. Então, Sim. tem uma foto Mas nova. você não mudou quase. Obrigada. Eu estive no lançamento em 2005. É eu estive lá. mesmo, tá lembrando agora. Então, aí eu atualizei a mini bio. O que mais? No final do livro, tem um texto que eu chamo de epílogo. Sim. E aí eu fiz uma atualização também. Do epílogo, né? Falando do hoje, né? E o resto são pequenas... eu acho que o que é mais assim foi significativo. A gente incluiu fotos. Esse livro tem fotos muito interessantes. Algumas já estavam presentes no livro anterior, na edição, só que agora elas vieram com uma qualidade gráfica melhor. Sim. A Maria Tereza e a equipe da Entrelinhas, né, editora Maria Tereza Carracedo caprichou muito, né, a gente, aliás, esse livro foi o começo da minha amizade com o pessoal da Entrelinhas. Né? E depois disso a gente já fez outros trabalhos, né? A gente já fez um monte de... Sim. Depois a gente pode até falar, se você quiser. Mas assim, ela abriu mais algumas fotos, aumentou o número de páginas. Então são coisas, quer dizer, são detalhes que só vieram a agregar. Sim. Né? Nada foi tirado, só foi acrescentado no sentido de valorizar a obra, né? Certo. Então, por exemplo, tem uma foto aí que eu amo, que é uma foto é a turma do C1. Porque eu falo do Colégio 11 de Março. Sim, C1, eu estudei lá. Colégio Estadual 11 de Março. Essa é a primeira turma que se formou. Agora virou EEON. Virou escola. E aí, já no último minuto do segundo tempo, eu entrei em contato com o Paulo Fanaia. Sim, Paulo Fanaia, meu amigo. E aí o Paulo Fanaia, eu falei, olha, eu estou precisando de umas fotos assim, assado. Ele foi maravilhoso, porque ele me cedeu uma foto de cavalhada. Sim. Em Cáceres, uma foto de cavalhada em Poconé. Mas da cavalhada antiga, né? Tourada, ele tem também da tourada em Cáceres? Não, da tourada ele não conseguiu. Não conseguiu. Essa vai ficar só para o pessoal imaginar, porque o capítulo das touradas e cavalhadas, ele é muito rico de detalhes. É muito rico. Sim. Você sabe onde é que ocorria a tourada lá em Cáceres? Você vai saber lembrar, eu falo. Acho que é onde é a Praça Duque de Caxias. Isso, né? exatamente. Tem, pelo que o meu pai contava, tem uma construção lá que fica em frente à praça. Esqueço o nome da rua, mas que ainda é do tempo da tourada, que chamavam de bangalô. Que é alguém que promovia a tourada, ele construiu uma casa que, inclusive, as portas você podia passar puxando o cavalo por dentro da casa até. Olha, então, e é interessantíssimo, porque a dona Estela, uma mulher sensível, né? Ela fala assim... Ela disse que ficava muito nervosa com as touradas. Que sim. É uma coisa, uma coisa brutal, né? É brutal. Então, por isso que eu digo, os relatos que ela faz e outras pessoas fazem, porque, como eu sempre digo, o livro começou com a dona Estela, só que ele recebeu outras vozes. Sim, né? exatamente. Algumas pessoas... Professor Natalino. Famosas, ilustres cacerenses, professor Natalino, aquele senhor muito... José, ai, meu Deus, agora me fugiu. Que era dono... já vou me lembrar. Mas agora,
Mas o próprio... Eu tenho um tio meu que deu depoimento, que é o Natalino Rodrigues Fontes. Sim, conheço. O charado. Natalino Rodrigues Fontes. Quem mais? Natalino Fontes. Ugolino Corbelino. Urgolino Corbelino. Né? Me recebeu. Ele era muito... E tem foto dele Tem, no livro. o Urgolino Corbelino, ele era bastante polêmico mesmo, político polêmico. Eu o conheci, era garoto, eu conheci. Quem mais? Uma pessoa que eu também tenho muito apreço. São várias pessoas. Sim. Dona Ida Figueiredo. Sim. Várias pessoas foram trazendo os testemunhos dela. Oh, meu Deus, Pinto de Arruda. Ah, sim. Que era Vitório? casado... Não, Lúcio. Lúcio Pinto de Arruda. Que era casado porque... Como você sabe, mas a minha família, por parte de mãe, é cacerense. Sim. Né? A minha mãe era irmã do José Rodrigues Fontes. Ah, sim. Do Manuel Rodrigues Fontes. Sim, Então, eu cresci no Rio. Certo. Porque o tempo que eu vivi em Corumbá, eu tinha 2 anos, 2 anos, não me lembro, sim. né? Mas assim, no momento que eu me mudo para o Rio, eu cresci ouvindo histórias... De Cáceres. Sobre Cáceres, né? A minha mãe saiu de Cáceres, ela tinha 16 anos. E aí ela vai morar em Corumbá, com meu pai, lógico, casada, como manda o figurino, né? E ela não retornou praticamente a Cáceres. Sim. Então, a nossa vida... Eu vou conhecer Cáceres quando eu já sou moça. Sim. Que aí eu quero conhecer a terra da minha mãe, meus primos, meus tios. E aí eu vou para lá, né? Em 77, se não me engano. Aí foi lindo, conheci aquelas fazendas, Barranco Vermelho, que é do tio Natalino, né? Ressaca. Nessa época, não. Em 77 eu não conheci. Não conheceu. Aí, eu fui passar umas férias de julho. Amei, adorei, aquele tanto de primo, de parente, foi muito bom. Aí eu quis voltar em 88. Sim. 87, 88, agora eu estou na dúvida. Aí eu volto e aí... Eu me caso, não voltei e casei, mas eu conheço o pai das minhas filhas. Sim. E aí eu vou morar em Cáceres, né? E aí é o período que eu moro em Cáceres, é o finalzinho dos anos 80 até 2003, quando eu venho morar em Cuiabá. Né? E aí eu tinha muitos parentes, Antônio Fontes era meu primo, enfim, todos os Fontes, né? Sim. É muito Fonte, né? E a minha mãe, ela faleceu em 1986. Então, ela sequer testemunhou essa vinda da filha caçula para Cáceres. Você vê que louco. Em 86, após o enterro da minha mãe, o meu irmão, José Feliciano Batista, que morava em Corumbá, e era um apaixonado por Corumbá, a gente conversando depois e... Eu falei para ele, eu não sei nem porquê, eu falei, jamais eu moraria em Mato Grosso. Assim, uma conversa assim, informal. E aí, 2 anos depois, eu estava morando em Mato Grosso. E o meu irmão faleceu em novembro de 87. Então, ele também não viu. Não viu, exatamente. Mas foi muito louco, assim, essa história, sabe? Sem dúvida nenhuma. Porque realmente não fazia parte dos meus planos. Eu era uma pessoa... Uma menina do Rio. Menina do Rio. Né? Criada à beira-mar, né? Bem empregada, isso que eu faço até questão de dizer. Você trabalhava em quê lá? Na época Você já era jornalista? Sim, eu trabalhei na revista Veja. Mas nessa época que eu vim, eu trabalhava no Jornal do Brasil, que ainda era um grande jornal. Grande jornal, né? sem dúvida E nenhuma. na ocasião, quando eu vim para cá, eu conversei com o meu chefe na época, e ele falou para mim uma coisa muito bonita. Ele falou... Vai em paz, porque você consegue emprego onde você estiver. Né? Aí eu vim toda feliz. Só que assim, nos primeiros anos, eu nem queria trabalhar. Porque eu vim para viver aquela vida de mulher de fazendeiro. Aí eu tive filhos, minha primeira filha nasceu em janeiro de 90, a outra nasceu em março de 92. Só que aí começou aquela... Não sei, a gente não consegue ficar sem trabalhar, né? Fica muito complicado. Eu não sou uma pessoa assim doméstica, assim, no sentido de, com todo respeito, mas eu não é, eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de fazer tricô, eu não gosto de nada disso. E aí eu comecei, mas eu não comecei a trabalhar com jornalismo em Cáceres, eu comecei a trabalhar como professora. E aí foi muito legal, porque aí eu comecei a dar aula de inglês no FISC.
Aí depois eu comecei a dar aula de inglês na própria Unemate, dei aula de francês e fui seguindo na Unemate até o momento em que há uma mudança e aí começa a haver uma exigência. Quem vai dar aula tem que ser ou concursado ou fazer o teste seletivo. Sim, exatamente. Né? E como eu, por incrível que pareça, assim, eu não era habilitada em letras, então eu não podia fazer o concurso porque você não tinha habilitação para as disciplinas que eu dava aula. Sim. E não tinha jornalismo naquela época na Unemate, né? Então eu me afastei da Unemate, fui trabalhar na Sematur, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, né? Com a Ieda, que você certamente conhece, né? Que agora está em Portugal, se não me engano. E foi uma delícia. Assim, foram 2 anos muito intensos, trabalhando com aquela coisa, festival de pesca. Você né? vivenciou bem o festival de pesca, então, né? Muito. Tem muito texto que roda por aí. Que são seus. Que são meus. E a Ieda deu uma outra visão do festival de pesca. Né? Eu participei, eu transmiti o primeiro torneio pela Rádio Difusora de Cáceres do festival de pesca. Foi só no domingo, 40 barcos. Mas ele já começava ali no cais do Porto ali, com uma aparência de que seria grande. Banda e tudo isso. Isso em que ano? Se eu não me falha a memória, foi 81. Tá. Uma coisa assim. Por aí. Eu estava na Rádio Difusora de Cáceres, onde eu comecei. E aí ele dava, e talvez você estivesse lá. 81? Não. Eu cheguei em Cunha. Você chegou em 88, 88, tá certo. Isso. Eu já estou confundindo com 78, desculpe. Então, e já dava assim aquele jeitão de ser grande. Né? Aí ele cresceu de uma forma tal que ficou o Festival Internacional. Eu tenho FIP, impressão, né? que na época que eu trabalhei, que foi em 98, 99, já era aquela coisa já estava no Guinness. Sim. O maior festival de água doce número do mundo, de água doce, né? E aí já estava até assim aquela coisa que cresce demais e aí já tem que começar a dar uma segurada, eram 400 equipes, acho que baixou para 200, né? Exatamente. Aí tinha aquela coisa, antes todo mundo levava os peixes, aí começou aquela coisa do pesca e solte, né? Mas o que eu gostava mais, a parte que eu me cativava mais, era aquela parte das réplicas. Sim. Lembra? Aí eu peguei a réplica do Etrúria. Exatamente, é que está aqui, né? Tá aqui na sua capa. Eu peguei a capa. réplica da Descalvados. Se não me engano, da Facão também. Acho que foram uns 3 anos, assim, né? Cada ano era uma... eu não sei por que parou, né? Poxa vida, Cáceres tem uma história, né? Eu diria que pouca gente tem aquela capacidade de trabalho da Ieda, que a Ieda ela juntava assim aquela coisa da sensibilidade com a criatividade e botava o povo para trabalhar também, né? Ela tinha uma capacidade de trabalho que era inacreditável, né? E aí eu fazia os textos. Aí para fazer os textos, a Jacobina. Fazendo a Jacobina. Eu comecei a pesquisar, eu pesquisava, era muito gostoso, né? Exatamente. Era um trabalho de muita pesquisa, né? Meu avô foi marinho da Itrúlia. Que bacana. Marinheiro. Marinheiro. Marinheiro da Itrúlia. Ele me contou várias histórias, né? E meu pai também contava quando o barco a vapor, o navio Itrúlia chegava, as pessoas iam para assistir a chegada, principalmente se fosse à noite, porque ele chegava iluminado. E a cidade praticamente não tinha luz. Então, é um acontecimento. E isso a dona Estela conta também, né? Quer dizer, não de chegar à noite, eu acho que ela chegou de dia. Sim. Mas ela fala, era assim, da forma delicada dela, mas assim, ela ficou chocada, porque ela vem do Rio de Janeiro, capital federal, né? Lindíssima, sempre lindíssima. E aí ela chega ali, tudo de lama, assim, era mês de janeiro, então, não, fevereiro, desculpa. E aí, quer dizer, chuva, lama, lamparina. Só que a dona Estela, ela tem essa capacidade que eu acho maravilhosa, e quem tem isso é abençoado, de olhar o lado bonito, o pitoresco. Né? Ela conta da primeira vez que ela foi ao cinema, que era um lugar aberto, todo mundo levava essas cadeiras, né? Ela conta sobre essas touradas, sobre as cavalhadas. Então, tudo para ela era novidade, ela
conseguia curtir, né, de uma Sim. certa forma. As lojas, Casa Dulce. Casa Dulce. Com todo o requinte, com roupas, cristais, prataria, tudo vinha do exterior, né? Isso, porque era fluvial, né? Vinha Exatamente. Mar, rio. Ela contou da história do Anjo da Fartura? Anjo da Aventura. Da Aventura? Então, ela não conta a história, mas na verdade eu falo sobre o Anjo da Aventura mais quando nesses textos Sim. que eu fiz de Cáceres, que é aquela estátua linda, Sim, né? exatamente. Escultura, estátua que é na esquina ali, Da né? Casa Dulce, da Casa Dulce, né? Exatamente. Então, assim, Cáceres tem uma história muito interessante, Super, né? super. E aí ela conta também, ela testemunhou o início da construção da catedral, o que acontece, que chega uma hora a catedral desaba, né? Sim. Aí entra até aquela parte, eu vou ficar dando spoiler, mas assim, aquela parte do... O que causou, né? Aí, segundo uma pessoa que ela conversou, foi o Minhocão. Minhocão, isso. Foi o Minhocão. É uma história muito legal. Muito legal. Então, assim, o livro... Alguém me perguntou, mas Não, o livro tudo que está aí... A história é tudo real. Ela me contou. Sim. Agora, tem coisas que você acredita, Sim. né? Dependendo da Exatamente. sua, sei lá, da sua fé. sei lá. Mas assim, ó, por exemplo, o Minhocão, tem até um professor aqui na UFMT, Mário César. Sim. Então, que ele estudou sobre Minhocão aqui no Paris. Ah, tá. Né? Tem mais ou menos. Nós temos aí algumas fotos. Ah, legal. Vamos, roda aí, que é? Roda aí umas fotos. Aí, ó, aí já é o... Aí já é anos 60. Anos 60. É uma festa. Sim. Uma festa... Essa foto vem do acervo do engenheiro Adilson Reis. O nosso saudoso que faleceu aqui no ano passado. Exatamente. É uma pessoa também que me ajudou Adilson muito Reis, na primeira edição. E agora, infelizmente... Partiu, assim, né? Primo do Rai Reis. Então, na ausência do Adilson, que eu acabei procurando Paulo Fanaia para me ajudar. E aí foi... Paulinho tem muita coisa. Aliás, Paulo Fanaia, você está devendo. Já chamei ele para vir aqui para a gente conversar, mostrar tudo isso, mas aí ele viaja para não sei para onde, ele foi num lugar aí ele não mudou o telefone, não conseguia entrar em contato comigo. Ele foi no lançamento. Ele foi, eu sei, eu vi, eu não pude. Me desculpe, eu não pude ir, eu estava pena, mas não pude ir. Estava divertido, mas eu assim. vi, tá lá, com a Vera Capilé, Isso. né? Aí é a Dona Estela. A Dona Estela com o Dr. Nito. Dr. Nito, exatamente. O Leopoldo Ambrosio Filho, que é vamos dizer, o pivô de toda essa história. Né? Ele é irmão do Luiz Ambrósio? Do Dr. Luiz Ambrósio? Não, é primo, né? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, sim. não. Olha, ela é linda, né? Nossa, muito linda. E é uma elegância, né? Exatamente. Uma festa, sim, não sei, isso aí é uma festa de aniversário, festa provavelmente de aniversário, dele, né? Porque dá a impressão que ele está apagando as velhinhas. Perfeito. Né? O Paulo Fanaia me contou que me parece que o Dr. Nito fez uma cirurgia inédita lá em Cáceres, né? Acho que ele reimplantou uma mão, uma coisa assim, coisa será? parecida. Tal. Nunca me contaram, não. Exato. Eu não Isso sei. é história do Paulo, né? É bem provável, né? Aí somos nós duas, é uma foto que eu tenho com ela, né? Porque a gente, eu não sei você, mas na nossa época de jornalista, o jornalista não ficava tirando foto, né? Não tirava. E a gente, a única foto que eu tenho com ela é essa. Sim. Agora, né? Que hoje comum, em dia, qualquer coisa que você todo faz. Todo mundo tira foto, né? Exatamente. Mas naquela época, não. A gente realmente não aparecia praticamente. E essa ela numa uma posição muito comum, exatamente. Né? Que eu sempre encontrava ela sentada na cadeira de balanço, sempre muito elegante. Aí ela está na porta de casa. Não, eu acho que é dentro da casa. Dentro da casa, né? Conta a lenda, quer dizer, que ela nunca lavou o cabelo em casa. Assim, sempre alguém lavava no salão. Ela era uma mulher muito vaidosa, mas ao mesmo tempo era muito simples também, né? E sincera. Isso. Aí é o aguateiro, né? É aquela coisa do... Quando ela chegou, ela fala que ela ficava toda... E aquela água que tiravam do rio, junto do lugar, perto do lugar... Isso aí é naquela Rua da Manga. Ela ali perto da prainha, na antiga prainha. Então, no mesmo lugar onde os bois pastavam, o cavalo pastava, tudo junto e misturado. Né? Onde sai o córrego do Sangradouro. Isso, imagina. Isso.
é o aguateiro. São profissões... e essa foto que eu estava me referindo. É um barato essa foto, porque se você conseguir... tá a Dona Estela no meio, né, no centro. Do lado esquerdo dela é o professor Natalino Ferreira Mendes, que era professor. Perfeito. Aí tem o José Rodrigues Fontes, que era o diretor, o prefeito de Cáceres na época, e o doutor Nito. E do lado direito da Dona Estela, está até no livro, mas eu não me lembro de cabeça, é um outro professor que também era do staff do Colégio 11 de Março. Ela ajudou a criar o Colégio 11 de Março? Ou ela ajudou também na questão pedagógica? Não, na verdade, ela ajudou na questão pedagógica. Precisavam de um professor de inglês, porque já ia começar o ginásio, e foram convidá-la. Mas ela falou, mas eu nunca dei aula de inglês. E aí, Dona Estela, mas só tem você mesmo, né? Porque ela sabia falar inglês muito bem, fluente. E aí mas ela é submetida a uma banca que veio do Rio de Janeiro e ela passa com aprovada, né? Quer dizer, não quer dizer que ela foi porque não tinha ninguém. Ela foi submetida a uma avaliação de banca externa. A nossa região pantaneira e Cuiabá também era sempre muito ligada, essa região era sempre muito ligada ao Rio de Janeiro. Né? As pessoas, tanto é que o doutor Nito foi estudar medicina lá, e aí que eles se conheceram? Sim, exatamente. Ela conta que ela morava num sobrado, na Glória, no bairro da Glória, e ele morava numa pensão de estudantes. E havia um terraço onde eles se viam. Tanto é que quando ela chega para o pai dela e apresenta ele, que ele queria se noivar com ela, sei lá, o pai dela fica horrorizado. Mas como? Você não saiu de casa? Aí ela conta para ele de onde... Qual foi a mágica? Como começou o namoro, né? Aí o pai aceita, mas o pai dela queria que o casal ficasse lá, no Rio de Janeiro, né? E arrumar um emprego para aquele genro mato-grossense, que tinha uma bela carreira pela frente, né? Tinha acabado de se formar. Só que o pai do doutor Nito, que é o Leopoldo Ambrosio, né? Vai ao Rio de Janeiro e fala, olha que bom, Cáceres inteira está esperando o meu filho chegar, o médico. E a Dona Estela diz que ela fica muito mexida com aquilo. E aí ela fala, não, eu não vou ser a pessoa que vai impedir o médico de chegar em Cáceres, né? Desse médico que pertence a Cáceres. E aí ela resolve acompanhá-lo para a decepção dos pais dela. E aí ela vem morar em Cáceres. Mas os pais dela estiveram em Cáceres? Que eu saiba, não. Acho que não. Ela que ia de vez em quando. Né? Exato. E a viagem dela para cá foram 20 dias. 20 e poucos dias. 20 dias, né? Saiu, porque ela vinha de trem, depois pega o navio, né? E aí vai até... deixa eu me lembrar, porque é uma viagem que meu povo também fazia, né? O povo que eu digo, meu povo de Corumbá. E aí pega depois o Etrúria. E aí chega até em Cáceres, né? Mas ela fala que na viagem de trem ela não comia nada, porque ela ficava... né? E o banho, minha filha, aquele banho com uma canequinha, imagina, eu fico imaginando aquele povo cheio de roupa, né? Porque hoje em dia a gente viaja de bermuda, de short, de chinelo e tudo bem, tá tudo certo. Mas naquela época, imagina, para tomar banho. Aí quando ela chega no Etrúria, aí ela acha um luxo. Ela acha uma delícia, acha bonito, né? Tinha um jantar com o comandante, as pessoas se vestiam para aquele jantar. Tinha um mate que era famoso. Mas o tempo todo ela fica sempre com aquela coisa, a saudade da casa dela, né? Da cidade dela, e ao mesmo tempo a certeza de que ela teria feito a melhor escolha. Né? Você tem mais foto aí? Lá, essa foto eu acho linda. Está bem na abertura do livro, que mostra a Dona Estela, já com a Noelita, a filha mais velha, né, se não me engano, e o Ricardo, que é o outro filho dela. Né? Dona Noelita é mãe de... um monte, José Márcio, Cacão...
Luciano. Luciano, conheço eles. É uma penca, né? Cacão conhecia, Luciano conhecia, essa turma toda. Exatamente. E agora tem um... Ai, meu Deus, agora me fugiu o nome da única filha mulher que foi professora de matemática lá no SIC. Lá no colégio, no colégio que fala um colégio das Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. Exatamente. Mitzi. Era a única mulher Isso, você fala agora também me Essa lembro. foto aqui, ela não está assim no livro, ela está em PB, mas ela é linda, é do Rai Reis. Do Rai Reis. Ele me cedeu uma foto belíssima do pôr do sol em Cáceres. É do Rai. O Rai é neto do professor que criou lá a Escola Técnica de Comércio. Raimundo Cândido dos Reis, primo do Edilson, primo do Aitinho também, nosso Aitinho, né? Queridíssimo, saudoso, né? Porque o meu livro, eu dividi ele em Alvorecer, Esplendor e Crepúsculo, que mais ou menos acompanha, quer dizer, as fases, as etapas de vida da Dona Estela. Sim. Né? E aí a narrativa vai... E aí essa foto do Rai, ela fecha justamente a última parte, que é o Crepúsculo. O Crepúsculo. Linda, essa foto é maravilhosa. Muito bonita. O Rai tem um trabalho perfeito, né? Sim. Esse trabalho dele de fotografar as cidades, né? Cuiabá, por exemplo, né? Sim. Tem um nome esse trabalho, como é que é? Você sabe me dizer? Tem um nome, né? E essa especialidade quando o fotógrafo faz esse trabalho como o Rai faz. De cidade? Não sei. Nome assim específico, tem algo não. mais ou menos nessa linha aí, né? Você fez quantos exemplares? 1000 exemplares. 1000 exemplares. Só que desses 500 já foram entregues ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. Sim. É a contrapartida, né? Sim. E aí esses livros serão entregues às escolas públicas de Mato Grosso. Sim. São 500 exemplares. Sim. E aí, por exemplo, dentro do projeto, amanhã, não sei. Eu tenho porque às vezes a gente fica meio confusa, mas vai haver uma roda de conversa com alunos da Escola Estadual Eliodoro Capistrano da Silva, no Parque Cuiabá. E essa roda de conversa é uma contrapartida também, é uma atividade que visa estimular a leitura, a escrita, promover um encontro de estudantes de escola, não precisa ser necessariamente pública, mas eu optei por esse público, né? Sim. Com um escritor, né? Sim. E aí, você vai perguntar, mas por que essa escola? Eu tenho duas amigas que trabalham nessa escola, que facilitou o contato, né? E elas abraçaram o projeto. Uma, inclusive, é irmã da Rita Comini, nossa colega. Ela se chama Fátima Comini. Fátima Comini. Então precisa ter aquela pessoa que vai, que se entusiasma, que faz o contato, articula. Exato. Né? E a outra se chama Eliana Albergoni. E aí eu vou estar com esses alunos, né? Eu estaria com esses alunos fazendo essa roda de conversa. Sim. Né? E em agosto eu faço o lançamento em Cáceres, né? O local eu não posso dizer ainda porque não está 100% definido, mas eu já tenho na minha mente. Sim. É só uma questão de ver se é possível, se a data está disponível, porque a data que eu escolhi pelo projeto é 19 de agosto, que é quase, não por isso, mas a Dona Estela faz aniversário dia 17 de agosto. Então mas só que 17 de agosto cai num domingo. Então a gente acabou optando por dia 19, que é uma terça-feira. E lá também eu farei uma roda de conversa com estudantes também de uma escola que ainda a ser definida. Isso é muito interessante isso, né? Bem legal. Isso consta do projeto. Do projeto. E lá em Cáceres, eu não posso deixar de mencionar que eu estou tendo, assim, o apoio. Ontem, inclusive, eu fiz uma reunião com ela para a gente já ir definindo, com a professora Olga Maria Castrilão Mendes. Filha do Natalino. Isso. Olga é do Instituto Histórico Geográfico de Cáceres, né?
da Academia Mato Grossense de Letras, enfim, professora da Unemate, professora aposentada, mas ainda coordenadora, ligada ao curso de pós-graduação em literatura. Mas Olga é uma grande amiga. Sim. Eu falo que Cáceres, para mim, foi um celeiro de amigos. Sim. É impressionante, assim, porque são amigos que eu... continuam amigos mesmo, né? Um deles, uma dessas pessoas é a Olga, né? E aí a Olga, inclusive tem um texto da Olga no livro de apresentação. Eu já vi esse texto. Tem um de texto da Olga e tem um texto da professora Vera Maqueia. Vera Maqueia é a atual reitora. A atual reitora, né? Isso, que também é uma grande amiga. Ela escreveu esse texto, até eu digo, ela escreveu esse texto por ocasião, né, há 20 anos atrás, ela não era reitora na época. Não digo isso porque ela não escreveria hoje, mas talvez ela tivesse menos tempo. Sim, exatamente. Outro dia mesmo, no dia do lançamento aqui em Cuiabá, eu mandei mensagem para ela, o convite, ela, ai, Marta, estou na Nova Zelândia em missão. Sim. Né? Eu falei, então você já anota na sua agenda, 15 a 19 de agosto é em Cáceres, faço questão da sua presença. Sim. Né? É uma pessoa, e como elas tem outras, a Ieda, que eu já citei, né? Enfim, muitas pessoas bacanas, muito amigas mesmo, Sim. né? Lá onde era a Sematura é um bom lugar para é o meu desejo. Nossa, ali. Né? Olha como é que as coisas... Eu falo que esse livro, ele é abençoado, assim. E ele chama, né? Aí, 2 semanas atrás, teve a Festa Internacional do Pantanal, aqui em Cuiabá, sim, né? Exato. Aí, lógico, eu fui lá no stand de Cáceres, né, para visitar. Encontrei com a Marlene Fornanciari. Sim. Ela estava lá, e aí eu comentei com ela desse meu desejo, e ela... Obviamente, mas ela falou, olha, já manda um ofício para a secretária solicitando. E nós estamos com um espaço lindo lá, acabou de ser reformado. Aí eu já fiquei toda empolgada. Então, se der certo a data, tudo, vai ser lá. Maravilha. Nós vamos para um intervalo? Sim. Daqui a pouquinho a gente volta com esse papo sensacional aqui com a Marta, falando desse trabalho maravilhoso, viu? Aguarde um instante só, que daqui a pouquinho a gente volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Até já. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Estamos conversando com a jornalista, professora Marta Batista, autora deste livro. Porém, né, Marta, você tem, além de mais, acho que 4 livros. Quantos livros você tem? Tem mais. Tem mais? Tem mais. Perdeu as contas também? Não, na verdade, eu acho que são 7. 7 livros? É que assim, o primeiro foi esse. Aí, depois disso, como eu falei, a gente começou uma parceria com a Entre Linhas. Sim. Aí a Entre Linhas, a editora Maria Tereza, me chamou para fazer um livro que era uma biografia de um empresário aqui que é o dono do Grupo Canopus. Sim. Né, o Marcos Cruz. Sim. Aí depois disso, se não me falha a memória, aí foi um projeto meu. Uma iniciativa minha, eu quis fazer um livro sobre a história do algodão em Mato Grosso. Eu trabalhava na AMPA, que é a Associação Mato Grossense de Produtores de Algodão, e eu achava aquela história fascinante. E aí eu sugeri lá a diretoria, na época, né? E eles aprovaram, e a gente fez um livro que é um livro muito bonito. Contando, porque a história do algodão no Mato Grosso ela não começa ali. E isso está bem dito. Na verdade, ela vem de muito tempo, né? Passa por Rondonópolis, enfim. E começa lá com os indígenas, na verdade. Sem dúvida nenhuma. É uma história muito Exato, bonita, muito bonita mesmo. Aí tá. Aí, logo depois desse do algodão, a Maria Tereza me convidou para fazer o livro que é a biografia do André Maggi. É uma biografia que a família estava empenhada em fazer. Foi lançado com um livro bem bacana, conta também para quem quer saber um pouco como é que aconteceu vamos dizer, esse crescimento, essa expansão do agronegócio, tá muito lá. E o seu André, que eu não conheci pessoalmente, porque quando eu comecei ele já tinha falecido, é um personagem fascinante. Sim. Muito fascinante. Aí, logo depois, eu fiz um livro sobre
o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Rural. Também um livro institucional, contando, né, sobre a história do Senai. E... Senai não, desculpa. Senar, exatamente. E aí, paralelamente, quase que paralelamente, eu comecei um projeto que foi muito legal, que assim, me deu muita satisfação, que foi a história do combate à febre aftosa. Porque eu conhecia um pouco... Isso já foi na década de 90, esse combate à febre aftosa. E aí... Eu me lembro desse surto que nós passamos. É fascinante. E aí, recentemente, Mato Grosso recebeu o certificado livre de vacinação. Livre de aftosa sem vacinação. Sem vacinação, né? Perfeitamente. E muito bom, foi festejado. Mas assim, eu e várias pessoas que acompanharam, a gente meio que lamenta, porque pessoas que... começaram essa... Não são lembradas. Não são lembradas. Que é o caso do ex-deputado Zeca Dávila. O Zeca realmente... Eu me acompanhei a luta dele. Você acompanhou, né? Uma vez um repórter nosso foi fazer uma reportagem sobre a fitosa em Pontes e Lacerda e ele voltou a falar assustado. Falou, nossa, o gado está assim... de boca aberta, porque a fitosa pegou muito forte, né? Era uma situação muito difícil e complicada, a gente não podia vender para fora do país. Exatamente. E do ponto de vista assim, governamental, o governador, o Dante de Oliveira, ele também impulsiona, porque a gente quer, né, Mato Grosso tem que exportar, tem que resolver, né? E aí vem uma ideia, todo o trabalho. Exatamente. Não é um trabalho de uma pessoa só, é um trabalho coletivo, né? Imenso, doloroso, complicado. E foi engraçado que quando a gente escreveu esse livro, eu escrevi junto com o Sérgio Oliveira, não sei se você conhece o Sérgio, né? E a gente viu, era o momento que os pecuaristas que antes não queriam vacinar estavam extremamente resistentes a parar de vacinar. Sim. Não, para que vão parar? Tá bom. Não, tá ótimo, né? Mas aí vem muita gente da ciência. Não, mas... Sim. Não tem muito sentido continuar vacinando, exatamente. né? Então, o livro da gente trata de tudo isso. Tudo isso, né? Você, no intervalo, você se lembrou do nome que você esqueceu. Vamos fazer José da Lapa Pinto de Arruda. José da Lapa. Uma pessoa muito Tinha uma simpática. Uma loja ali no calçadão. No calçadão. Da Praça Barão do Rio Branco. Está lá ainda a casa. Estive com a Nath, a filha dele, recentemente. E com um dos netos dele lá no Rio de Janeiro. E o Zé da Lapa tinha esse nome porque ele era da Lapa lá no Rio, não era? Não é algo assim? Eu não sei. Eu não sei. A Nath me contou isso. Agora em janeiro. Que legal. Nath filha dele é Nátia. Eu me lembro, eu conhecia. Então, o José da Lapa era uma pessoa assim, estava ali, né, sempre ali, disponível. Dono da vila do Zé da Lapa. Exatamente. Morou ali a Rosana Vargas, que foi Miss Mato Grosso. Olha só. Legal. Rosana Vargas, homônima da nossa colega. Exatamente. Rosângela Vargas. Irmã da Rosana Vargas, da nossa colega. Exatamente. Olha, que interessante. Não sabia, legal, não sabia. Então, aí só para terminar, eu fiz um livro sobre 40 anos do Grupo Bom Futuro, também, um livro institucional. E, se não me engano, foi o último que eu fiz. E agora eu estou fazendo mas esse eu ainda tenho que manter um certo segredo. Estou trabalhando num livro também, né? Certo. Mas assim, eu gosto muito, né, de escrever. Claro. E você sabe tanto quanto eu, que o espaço da escrita no jornalismo diário praticamente acabou, né? Praticamente acabou. É tudo muito manchetado, aquela coisa. E as pessoas consomem só a manchete, praticamente. Exatamente. Aí tem essa polarização toda, né? E aí cria toda essa situação que nós estamos vivendo aí. Não vamos entrar nessa questão aí. Então, né? eu sou da época, eu sou de uma época que, por exemplo, eu falei que trabalhei no Jornal do Brasil. A gente fazia matéria dominical, uma página, né? Exatamente. E... Tinha o caderno do meio. E tinha os especiais, as matérias especiais. Era uma coisa muito legal. E depois eu trabalhei na Veja, na sucursal da revista Veja. Também, você escrevia matérias com um pouco... Eu fazia muita matéria da parte de cultura, né? Então, você tinha
espaço para escrever, E para com qual desenvolver o reportagem texto. você ganhou o prêmio ESSO? Então, Que, aliás, é um prêmio eu falo, importante. eu sou uma pessoa muito, como eu dizer, é um traço da minha personalidade, mas eu ganhei o prêmio ESSO com uma reportagem coletiva na Sim. Veja, que chamou o dia em que o eleitor foi empacotado. Era uma matéria falando sobre reforma política, blá, blá, blá. Então, não é uma matéria que eu vou falar assim, eu fui, eu me empenhei, eu aconteci. Era uma matéria de equipe. Sim. Eu contribuí, eu ganhei, Sim. fiquei muito feliz. Inclusive, na época, o dinheiro que eu ganhei, olha que era uma equipe. Eu comprei um sofá. Poxa vida. Foi lindo, foi maravilhoso. Maravilha. Só que nesse mesmo ano que eu ganhei esse prêmio ESSO, eu tinha feito uma matéria que... E aí você vai entender porque a minha, vamos dizer, meu desapontamento. Eu fiz uma matéria que foi bombástica, que foi a entrevista com o Amilcar Lobo. Que que tem é a história. aquele homem que chega e fala que viu o Rubens Paiva moribundo, praticamente... mais do que... Quer dizer, preso na cela, sim. moribundo, Torturado. né? E aí... Esse homem, isso aconteceu em janeiro de 1971. E em 1986, ele resolveu trazer esse depoimento a público. Sim. Eu tive a sorte de ser a pessoa que atendeu o telefonema que ele fez para a redação da Veja. Sim. Fui ao encontro dele. Ele confiou em mim, ele se abriu, porque ele estava relutante. Sim. E aí aquela matéria foi... pá! Exatamente. Né? Fez que fosse reaberto o inquérito, né? Exato. Nós já estávamos no governo do José Sarney, já era um governo assim mais democrático, né? Mas assim, mesmo assim foi uma coisa muito forte, né? E acabou que foi caminhando e resultou depois no reconhecimento. E até o filme agora. Né? Exatamente, de que aquela história de que ele tinha fugido era uma mentira. Uma mentira. Era uma mentira, né? Então, eu fiquei muito feliz. E aí, quando chegaram para mim, eu me lembro direitinho, eu estava na redação do Jornal do Brasil, e falaram assim, você ganhou o prêmio ESSO. Aí falaram que era essa matéria da Veja, né? As duas matérias foram publicadas na Veja, tanto essa da política quanto essa do Amilcar Lobo. Sim. Aí eu falei... Tipo assim, ok. Olha, tá bom. Marta. Mas eu sou assim também. Marta Batista, foi um prazer conversar com você. Sim. Tá? Volte sempre que trouxer uma novidade, estaremos sempre por aqui. Espero sempre ter novidades boas, né? Muito obrigado, então, pela sua participação. Sucesso, mais sucesso. Obrigada, Elias. Foi um prazer estar aqui com você, né? nessa noite, né? E também... o cacerense ilustre, obrigado. Né? E é isso. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Obrigado. A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, sua audiência. Um grande abraço. A gente se vê por aqui na TV Cidade Verde, de segunda a quinta, de 19 às 20 horas, tá bom? Grande abraço.